Desde o ano 2000, o ajuste de preço de planos individuais e coletivos de até 29 vidas são regulados pela ANS. Na prática, a ANS define qual é o teto do reajuste que pode ser feito anualmente. Essa é uma medida que, em tese, foi criada para proteger o consumidor. Mas será que essa medida de fato produz o resultado esperado? Conforme foi defendido pelo Friedrich Hayek, o economista austríaco, ganhador de prêmio Nobel da economia, o sistema de preços ele é um sistema, na verdade, de comunicação. É por meio dele que compradores e produtores do mundo inteiro conseguem entender onde existe abundância e escassez de determinado produto ou determinado serviço e, com base nisso, definir adequadamente como alocar aí seus recursos. Interferir nesse sistema de comunicação acaba trazendo distorções para o mercado e que podem prejudicar aí a livre concorrência e impactar negativamente o consumidor. Algumas dessas distorções a gente consegue observar no mercado de saúde suplementar. Bom, uma primeira consequência negativa do controle de preços e que a gente pode observar aí no mercado de saúde suplementar é o que o Mises, também economista aí da escola austríaca, chama de desabastecimento, que nada mais é do que a ausência ou redução de oferta de determinado produto, no caso aquele produto que teve o preço controlado. E por que isso ocorre? Porque uma vez que o governo ou alguma entidade estatal define numa canetada aí qual deve ser o reajuste ou qual deve ser o preço de determinado produto, ao fazer isso, o governo não tem todas as informações necessárias para definir adequadamente qual deve ser o preço daquele produto. Por quê? Apenas o agente econômico, o próprio produtor, consegue fazer os cálculos corretos, tem todas as informações para saber se o preço que está sendo estabelecido de fato é suficiente para cobrir os custos que ele tem para entregar aquele produto. Na prática, o que ocorre, na maioria das vezes, é que o preço que foi estabelecido de maneira centralizada acaba não cobrindo custos de grande parte dos produtores, E qual a consequência disso? Alguns dos agentes, alguns dos produtores não conseguem entregar o produto ou o serviço no preço que é estabelecido. Essa defasagem por conta de ausência de informação, no ajuste de preço estabelecido por uma entidade central, no caso aqui a ANS, e a variação dos custos dos produtores, a gente consegue observar no mercado de saúde suplementar. Esse gráfico aqui a gente trouxe aqui para comparar a inflação médica medida aí pelo ISS, que é um instituto de estudos em saúde suplementar, com o histórico de reajuste proposto pela ANS. Como a gente pode observar, historicamente, sempre o reajuste proposto aí pela ANS é inferior à variação dos custos médicos hospitalares. Então, o que está acontecendo na prática? A maior parte do setor perde eficiência anualmente com os ajustes que são propostos pela ANS. Bom, uma vez que os preços são reajustados de maneira insatisfatória ou inferior à variação dos custos, qual é a saída, segundo aí a teoria econômica, para os produtores, que se veem nessa situação de anualmente perder eficiência? Basicamente, eles têm duas saídas: partir para a clandestinidade, isso ocorre em países que têm planejamento central muito restrito, e a segunda opção é desistir de entregar, e aí isso leva ao desabastecimento. Por que desistir de entregar? Bom, ninguém vai vender um produto ou um serviço pelo qual ele não tem lucro. Se o preço ele não pode estabelecer livremente, simplesmente não vale a pena entregar aquele produto e o produtor para de entregar esse produto que está sendo controlado. Bom, as operadoras não deixaram de entregar os planos individuais, que são os planos aí que são regulados pela ANS. Isso por conta de legislação. Porém, a gente consegue observar que ao longo do tempo, a participação desse tipo de plano no total de planos oferecidos pelas operadoras está ficando cada vez mais irrelevante. Por quê? Não vale a pena, o mercado opta simplesmente por dificultar a contratação. E para entender que isso de fato ocorre no setor de saúde suplementar, basta
perceber que apenas 19% de todos os planos que são comercializados, né, pelas operadoras que estão registradas na ANS são planos individuais. Todo o resto são planos coletivos. Dessa forma, o consumidor acaba perdendo, porque ele acaba tendo restringido essa alternativa, né? Acaba tendo mais restrição para conseguir contratar planos individuais. Um segundo efeito negativo que o controle de preços traz para o mercado é a redução da concorrência. Uma vez que os preços crescem num ritmo menos acelerado do que a variação de custos, as empresas vão perdendo eficiência ao longo do tempo. E quem sofre primeiro são as pequenas empresas. Por quê? Porque as grandes têm mais facilidade de gerar economia de escala. Elas conseguem vender num volume maior e por isso geram mais economia de escala. Como a gente pode observar nesse gráfico, de 2007 até 2018, o número de operadoras ativas na ANS reduziu em 36%. O que está acontecendo? As pequenas têm sido, ou têm deixado de existir, ou têm sido adquiridas por grandes grupos como a Hapvida, a Intermédica, enfim. A gente tem visto surgir grandes grupos no setor que tem canibalizado esse setor, comprado os pequenos negócios, as pequenas operadoras, e a gente tem observado uma grande concentração no mercado. O que a gente pode concluir com tudo isso? Na prática, a intervenção da ANS no setor de saúde suplementar tem prejudicado o consumidor. Por quê? Ela favorece grandes grupos que conseguem gerar economia de escala, reduz a quantidade a oferta de tipos de produtos diferentes aí, de planos individuais que são ofertados no mercado, e quem paga, e reduz também a oferta, a competitividade do setor, a oferta de tipos de empresas diferentes, né? Ela tem levado como consequência a consolidação do mercado, que no longo prazo vai impactar negativamente para o consumidor. Bom, o ideal é que a livre concorrência pudesse imperar no setor, assim a gente teria um setor mais dinâmico, mais competitivo, que traria aí benefícios para o consumidor no longo prazo. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer interagir com vocês. Um grande abraço e até logo!